retorno, Lu. São 15 horas e 35 minutos, repito, 15 horas e 35 minutos. Eu sou Denilson Ventura Bittencourt, no Denilson Ventura Entrevista, todas as segundas-feiras, aqui na número 1, Rádio Jornal FM, uma das mais ouvidas também em todo o Brasil, na posição de número 133 das 6.694 rádios e emissoras de rádios existentes em todo o país, o que causa um orgulho imenso, sobremaneira e, sobretudo, aos sergipanos que têm uma rádio com 6 décadas e meia de tradição. Eu quero dizer aos ouvintes, todos da Rádio Jornal, que fiquem atentos às nossas novas plataformas de comunicação. Além, no caso da rádio, brevemente estaremos com o site em total atividade, estaremos com o YouTube ainda mais aprimorado. Entretanto, vocês já podem seguir o Instagram da rádio, Rádio Jornal Oficial, e o novo também, que é Portal Rádio Jornal SE. Aliás, Portal Jornal SE. Adicione no Spotify Rádio Jornal SE. Adicione esses endereços para que vocês estejam sempre bem informados. Boa tarde, meu amigo Luciano. Mais uma vez por sua presença. Hoje, a temática muito séria, inclusive, mais séria do que nunca, para falarmos ainda sobre o critério respectivo ao Setembro Amarelo, que vem aí com o critério dos suicídios. Infelizmente, tem acontecido, né, casos quase que imparáveis de suicídio, cada vez mais comuns, né? E para isso eu estou com a psicóloga doutora Alexandra Magalhães e doutora Carolina Geisel Ortiz, duas competentes profissionais, para falarmos sobre a questão do suicídio, como perceber, como prevenir, o critério da depressão e também o critério da ansiedade. É um tema importantíssimo, cujo tema estará já amanhã, dia 26, no nosso YouTube, já adicionado. Também estará no nosso Instagram, a partir das 8 horas da manhã, no Instagram da Rádio Jornal Oficial, como também no Instagram do Portal Jornal SE, para que vocês assistam também a entrevista. Também estará no nosso endereço de Spotify, ok? Que é o, Maiara, nosso Spotify, Portal Rádio Jornal SE. O Portal Rádio Jornal SE. Então, você pode ouvir a entrevista, já vai estar amanhã no nosso Spotify, como também poderá assistir, tanto no Instagram do portal, quanto da rádio. Doutoras, boa tarde. Boa tarde, Denilson. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Obrigado mais uma vez e pela sessão do tempo, que eu sei que os consultórios estão sempre lotados, né? Inclusive com uma demanda que é muito preocupante. Comercialmente ela é boa, porque todo mundo é profissional, né? Do ponto de vista de auxílio, melhor ainda, porque vocês podem assistir pessoas que estão passando por problemas muito grandes, não é? Eu tenho percebido a sociedade cada vez mais ansiosa, ok? Cada vez antecipando os sofrimentos e o que poderia ser trabalhado amanhã em um hoje supra-imediatista. Doutoras, como começar, como perceber os sintomas da ansiedade? Eu acho bem importante a gente poder falar sobre... Eu quero que vocês, inclusive, me perdoem e fiquem à vontade para interagir. Sim, eu só sou mediador, mas ao se olharem, se perceberem que uma quer falar, fiquem à vontade, porque aqui a gente vai diretamente para o nosso ouvinte, telespectador, que é o nosso ouro da casa, né? Por favor, doutora. Bom, eu acho muito importante a gente poder conversar sobre a ansiedade, cada vez mais a gente entender a ansiedade e esses processos ansiosos, né, que muita gente vem vivenciando,
E reflexo disso é realmente a demanda em consultório, as pessoas reconhecem mais esses sintomas e o mais importante de tudo é que conseguem sinalizar que precisam de ajuda e buscam, de fato, né, efetivamente as pessoas que podem trabalhar as questões da ansiedade, da depressão e esses males, né, que a gente convive e reconhece com tanta frequência hoje na nossa sociedade, né, de uma forma geral. Como é que a senhora tem visto, doutora Alexandra, isso? E como você mesmo começou a pauta pouco mais próximo, e doutora. como você começou mesmo a pauta falando, estamos num mundo imediatista, né? As coisas são para ontem. A gente só quer ter, quer saber, quer isso, quer aquilo. Tudo se modifica muito rapidamente, as notícias, a vida passa muito rápido e a gente não para se perceber, para se autoconhecer. E a pandemia estava aí para dizer isso, né? Quantas pessoas não conseguiam ficar sozinhas para se conhecer, se permitir, né? Por algum trauma, gatilhos, algumas coisas, entram em crise de ansiedade e muitas vezes não estão preparadas para chegar no consultório e a doença só vai crescendo. E quando chega ao consultório, já está uma bola... Na verdade, as pessoas, elas não se percebendo, elas acabam, então, acumulando esses sintomas, né, que se tornam nocivos a cada dia, que as providências, elas não são devidamente tomadas, doutora? Eu acho que o que acontece é que as pessoas toleram, né? E acabam incorporando esse estilo de vida acelerado no futuro. Então, é sempre importante a gente reconhecer que o processo de ansiedade é uma reação natural do nosso organismo. Então, é um processo reconhecido do humano, né? Sim. Então, historicamente, a gente tem um sistema todo preparado para que, diante de um estresse, de um agente estressor, a gente tem um tipo de reação. O que acontece é a medida, a proporção ou a frequência com que isso acontece hoje. E, especialmente, se esse agente estressor ele é um agente real ou é um agente da projeção do futuro. A ansiedade é você viver no futuro. Né? É você viver na projeção, na perspectiva, na previsão. Mas é uma previsão que, de certa maneira, ela se difere, ela contrasta com proatividade e ansiedade. Parecem ser, a princípio, coisas muito semelhantes, né? Mas, não sei se eu estou equivocado, eu consigo perceber uma certa diferença entre proatividade e ansiedade. Tem como distinguir uma da outra? Eu penso que a gente tem um estilo de vida mais cheio, mais denso, cheio de compromisso, cheio de horários, de afazeres. Então, eu acho que é bem interessante a gente ter a capacidade de organizar e planejar. E acho que, de repente, o sentido proativo seria nisso, né? Seria você conseguir fazer um planejamento para que você consiga organizar uma rotina. A questão está em você perceber se essa organização de rotina, essa projeção do futuro, se ela causa em você um desconforto, uma paralisação, uma dificuldade em você conseguir se relacionar com outras pessoas, se isso atrapalha a sua funcionalidade, a sua autonomia. E aí é que característica que essa ansiedade ela deixa de ser fisiológica e passa a ser patológica. O que caracteriza aí o transtorno da ansiedade. Né? É uma linha muito tênue, né? Se a gente for observar, perigosa, né? Se as pessoas não começarem a perceber ou começarem a observar se elas estão querendo tomar uma atitude e aí, obviamente, produzirem alguma coisa, né? No aspecto positivo, ou se elas estão sofrendo por algo que sequer elas ainda produziram. Também seria por aí, doutora Alexandra? Também. E outra coisa que a gente vê muito, que os estudos falam aí, não se projetar em ninguém, nem em algo, né? Porque às vezes a gente se projeta no outro, mas a gente tem que conhecer qual o meu limite, até onde eu posso ir, né? Porque você tem um caminho, você tem o seu limite e eu tenho que saber qual é o meu. Sim. Eu não posso correr exatamente como você ou como qualquer outra pessoa que eu vejo ali. Eu não posso me espelhar na vida de outra pessoa. E essas redes sociais, hoje, é o que deixa
na minha opinião, doutora, e está aí para você veracidar, é o que está mais causando ansiedade no ser humano. Né? Porque tudo é muito rápido, tudo é muito imediato, tudo é muito com filtro, tudo é muito... E aí a gente quer ser o que está ali. E nem sempre o que está ali é real. E por que tem que ser, né? Doutora, o que é que acha desse pensamento da doutora Alexandra? É muito interessante, porque, de fato, as redes sociais elas geram muita ansiedade, no sentido em que elas fazem com que a gente se compare a um estilo de vida imaginário, fictício. Ou até real de outra pessoa, né? Ou até real de outra pessoa. Essa semana eu estava vendo a exemplo, né? Viu, Luciano? Gustavo Lima comprou um carro maravilhoso, um Rolls Royce, de 13 milhões de reais. E eu tenho até que catequizar minha língua para não embolar, porque são muitos milhões, né? Quer dizer, uma verdadeira fortuna, né? Que muitas pessoas viveriam a vida inteira sem passar dificuldade alguma. Detalhe, em qualquer país do mundo, a pessoa com 2,5 milhões de euros, ela vai viver muito bem, obrigado, o resto da vida dela. Passear, viver, comer bem. Não vai ser perdulária, mas ela vai viver bem, tudo bem? É dinheiro para Dedéu. Ele comprou só num carro, praticamente dizendo, com todo respeito ao Gustavo Lima, que é um querido, aquele carro combina mais comigo, né? Fala, esse carro é minha cara, né? É minha cara. Mas assim, eu vejo, fico feliz por ele e não fico na loucura de querer ter o Rolls Royce dele. Sim. Tem um limite entre você ver o que é do outro, achar bonito, mas não ter uma frustração com aquilo que você vê também, não é? Né? Eu acho que é um embasamento da gente manter ou tentar manter a cabeça saudável, porque as redes realmente esfregam muito na cara das pessoas essas discrepâncias sociais muito grandes. Seria isso, doutora? E você falou uma coisa muito certa. Frustração. Sim. Né? A gente não está acostumado com a frustração. Sim. E todos os dias a gente vai se frustrar de alguma forma. Eu não. Que bom, porque isso, você né? se autoconhece. Eu não, viu, Luciano? Essa história comigo, eu posso ver espaçonave na porta de casa, blindada a ouro. Eu falo, é linda, é minha cara, mas não é minha. E tá tudo ótimo. Que bom. Né? Autoconhecimento. A gente tem que começar, né, óbvio, a viver com o seu estabelecimento de vida, né? Com aquilo que você pode conquistar dentro da sua viabilidade, sem nos frustrarmos com a vida do outro, né? Sem se comparar, né? Se comparar, ou até a vida do outro que é verdadeira, mas a vida do outro que parece verdadeira, mas é falsa também, né? A gente está precisando entrar, eu vou ser redundante, tá? Entrar para dentro de nós mesmos. Me falem sobre isso, doutoras. Eu penso que existem dois caminhos, assim, para você observar a vida dos outros, né? O ser humano é um ser social, então a gente vive olhando para os outros seres, aprendendo com as outras vivências. Sim. A questão, ao meu ver, está em se isso te motiva ou se isso te frustra. Sim. Então, é muito fácil, de repente, eu ver o sucesso profissional de um colega e eu desejar ter sucesso profissional meu também, o meu próprio sucesso Manda o link para mim, por gentileza, do YouTube. Você manda para mim aqui pro WhatsApp, que o doutor Carlos Gouveia quer assistir lá de Portugal, tá bom? Certo, doutora? Me desculpe, vai, continue. Pois não. E a questão está justamente nisso. Se isso me inspira, se o sucesso do outro me inspira, ou se o sucesso do outro me frustra a ponto de que eu não querer que ele tenha sucesso. Exato, né? Aí vem a questão da inveja, né? Que é uma outra doença social e que deve causar, sim, esta ansiedade. Eu tenho visto muitos jovens, né? Até porque eu trabalho com muita gente lá na universidade, fora dela. As pessoas chegam no Instagram, às vezes comentam a coisa e dizem assim, eu queria tanto ter isso. Eu falo, mas aqui é fruto de 30 anos, querido. Isso. Né? Não foi assalto a banco, entendeu, né? Não foi dinheiro vindo de corrupção, né? Então, são coisas que você trabalha a vida inteira, vai acumulando e tem um certo valor, mas é de um trabalho da vida inteira. Também não tenho nada contra quem rebola a bunda e recebe um mês. Sim. Tá tudo ok, né? Desde que não seja do outro, prejudique o outro, está ok. Mas eu vejo as pessoas muito pautadas agora, antecipadamente,
em grifes, elas ficam muito enlouquecidas, né? Vamos colocar a grife do bom carro, a grife do celular, sabe? A grife da roupa, da vida do outro, do garoto que ganhou muito dinheiro no Instagram, Rapidamente. né? Rapidamente, e o outro tem que trabalhar 8 horas por dia, ok? Me fala um pouco dessa dualidade, né? Que vai causar sufocamento, vai causar ansiedade, vai causar inveja, que é coisa péssima, né, que adoece a alma, né? E qual é o potencial negativo destes gatilhos que são aí colocados em prática? Eu não sei se eu fui compreendido. Sim. Fiquem à vontade, tá? Denison, eu penso que assim, cada vez mais natural Sim. que as pessoas elas se sintam inspiradas ou impactadas pela vida dos outros, né? A questão é como isso é assimilado por mim. A questão é como eu lido com o que chega. Sim. Né? Então, se de fato eu me incomodo ou me inspiro com o sucesso das outras pessoas, com o que as outras pessoas demonstram. E, na nossa vida em sociedade, é comum e saudável que a gente use muitas máscaras, né, sociais, muitas personas. Sim. Que é a maneira como a gente se apresenta em diversos locais. Até para sobreviver em sociedade, né? Isso, até para caber, né? Sim. Até para você se adequar. Se adequar. Aqui, profissionalmente, a gente se veste de uma forma, Exato. Conversa de uma forma, explica de uma forma. Na casa da gente, a gente é mais à vontade. E aí, a gente usa artifícios psicológicos, emocionais e mentais para a gente ativar esses recursos. Sim. E a questão está em como as pessoas se apresentam. Então, qual a necessidade eu tenho? Eu tenho a necessidade de, como você diz, né, de trazer o que eu visto, o que eu uso, o que eu consumo. Sim. Ou as outras pessoas de meios mais intelectuais. Eu tenho, então, a necessidade de mostrar como eu penso, de onde Exato, é verdade. Né? E aí, que é um outro tipo de vaidade, né? Sim. Ou de Isso. apresentação, que a gente se liga muito no materialismo, né? Na roupa, na calça, na blusa. Mas existe uma outra concepção também de vaidade. Mandou, querido? Muito obrigado, viu, Lu? É um outro tipo de concepção de vaidade também, que é aquilo que a gente escreve na internet, que é aquilo como a gente posiciona, o que pensa na internet também, né? Isso. É um outro tipo de apresentação tão válida quanto material. Né? Tão válida quanto também me apresenta, né? Exato. Também diz um pouco de quem eu sou. Exato. Né? E as pessoas vão consumir de acordo com os interesses. Então, a gente estava batendo papo antes, eu estava dizendo, não, a minha rede social, né? Então, a rede social profissional e a pessoal. Mas por quê? Porque ali eu apresento um nicho de interesses para as pessoas que vão procurar conhecimentos da minha profissão. Sim. E a minha rede pessoal para as pessoas com quem eu convivo, para a gente compartilhar vivências. Então, a gente se apresenta fazendo uso dessas máscaras, né? Dessas personagens sociais. E isso é saudável até o momento em que você não se esconda atrás disso. Ou seja, que sejam realmente suas caras. Isso. Claro que eu não estou falando de como é que se dá o termo? De várias personalidades. Sim, de um transtorno de múltiplas Transtorno personalidades, de né? personalidade, não. Seriam adequações no São. aspecto social, né? São. Que se você entra no restaurante, você fala, olha, eu quero chegar, não vou falar alto, eu não vou arrastar a cadeira, né? Obviamente, é um posicionamento social, né? Quer dizer, doutora Carolina, que até o momento em que isso não frustra, em que isso não força, é uma adequação social positiva. Isso. E até o momento em que respeite, né? Sim. Todas essas nuances Sim. de você servir aquele momento, se encaixar, se enquadrar naquele momento. Sim. E depois você poder sair dessa persona sem se aprisionar, né? Sim. E flutuar entre esses lugares onde a gente é solicitado. Onde é solicitado, né? Exatamente. E Doutora geralmente Alexandra. É por isso que às vezes a ansiedade se instala. Porque a gente está vivendo uma vida que não é nossa. A gente está fazendo coisas que não são da nossa índole, vamos falar assim. Sim. Né? A gente cria uma persona que não é nossa, não tem a nossa cara. Porque tudo bem a gente criar uma persona, porque eu vou trabalhar, eu tenho que me vestir, me impor, assim, mas com a minha cara, né? Aquilo que está no seu alcance. Isso. Né? Na sua paleta de cores, de personalidade, digamos assim, né? Se fugir dessa paleta, aí já é um gatilho, né? Exemplo, a pessoa tem uma sexualidade e tem que negar dentro de sua casa porque seus pais não aceitam.
Seria mais ou menos isso, né? Sim. Ou ter que fazer uma universidade, perfeito, de uma área que você não quer porque os pais não desejam, né? Ou porque você acha que não vai ter o retorno econômico necessário. Já passou a ser meio que uma forçação de barra. Sim. E o importante a gente, quando fala nessa forçação de barra, né, é a gente sempre mensurar o sofrimento psíquico que isso causa naquele indivíduo. Sim. Porque eu posso muito bem, fazer a faculdade, servir ao desejo dos meus pais e depois eu vou viver a minha vida, né? Tem pessoas que conseguem lidar com essas circunstâncias adversas, Sim. sem que isso cause um sofrimento e um adoecimento psíquico. A questão do aprisionamento hoje, nos transtornos de ansiedade, é que as pessoas elas estão excessivamente no futuro, Sim. excessivamente nas expectativas, e elas deixam de retornar, né? Elas não conseguem sair desse processo de projetar. E aí essa ansiedade, ela sai disso que a gente diz que é fisiológico, que é natural, e ela passa a ser patológica, ela ser caracterizada por um transtorno, né? E aí a gente tem os transtornos de ansiedade generalizada, os transtornos obsessivos compulsivos, as fobias em geral, né? Eu costumo dizer assim que a ansiedade é algo que vai crescendo e vai se especializando, porque daqui a pouco você está com uma ansiedade de separação, uma ansiedade de lugares abertos, um medo de avião. E aí não é só o medo, né? A gente trata do medo exacerbado. Lembrando que a gente sempre tratar dos transtornos é algo que passa aquele limite em que a pessoa consegue lidar com isso, com os recursos internos que ela dispõe. Nós vamos voltar já, porque eu quero saber de doutora Alexandra e doutora Carolina Gázio Ortiz, tá? De que maneira, né? Qual é o limite em que as pessoas em casa, essas pessoas devem perceber para buscar o tratamento de ansiedade, né? Quais são as formas que os psicólogos lidam para minimizar. Antemão, eu quero aqui enfatizar o belo trabalho que vem sendo realizado pela primeira-dama do Estado, Érica Mitidieri, no que diz respeito às ações sociais com toda a sua equipe. Os comentários são excessivamente positivos no que diz respeito à humildade e à maneira pela qual a primeira-dama, Érica Mitidieri, trata todas as pessoas que chegam ao gabinete com um jeito aberto, com um jeito solidário, de fato tentando resolver as mazelas que ainda assolam parte da sociedade brasileira. Mas, obviamente, o governo de Fábio Mitidieri está somente aí em que mês agora? No mês 9 ainda, né? É muito pouco tempo para resolver toda a problemática, mas eles têm feito aí ações que são absolutamente positivas. Eu vou ao intervalo comercial, quero agradecer a GWM Cicosa com o lançamento do Raval, lá no Shopping Rio Mar, um carro de elevada tecnologia. O Raval é um espetáculo de carro. Quero agradecer a Sergas, agradecer ainda a CNSEG, Confederação Nacional das Seguradoras. Todos os seguros de todos os ambientes, de todos os segmentos, passam aí pela orientação da CNSEG. E também quero agradecer a Claro. Quem tem telefonia e tem TV de qualidade, tem Claro. São os nossos fantásticos patrocinadores. Eu vou ao intervalo e volto já com o Denis Ventura, entrevista com essas duas grandes profissionais, doutora Alexandra e doutora Carolina Gázio Ortiz. Estamos apresentando Denison Ventura, entrevista, aqui na FM Jornal.